Bom dia, mundo! Vamos para mais um DDD. Cara, acabou o mês. Meu Deus do céu, acabou o mês. E assim, hoje é domingo. Hoje é dia nacional da organização e meu dia favorito da semana. E você sabe disso. Porque hoje é o dia, que eu me organizo, que eu faço as minhas coisas. E eu tava lendo a Bíblia. Você sabe, né? E aí, procurando um momento que me tocasse, falando com Deus, para que Ele pudesse me guiar nessa palavra de hoje, de domingo. E aí, Ele me deu uma palavra. Geralmente, eu não saio do Novo Testamento, porque eu tô mais apegada a Ele, porque eu tô lendo Ele agora. Mas aí, Ele me levou pro início da Bíblia, eu fiquei, então tá bom. Vamos ver o que sai daqui com aquele tema que eu queria puxar na minha cabeça e bem-vinda a mais um DDD. O DDD, o que é o DDD? O DDD surgiu como a proposta de ser a primeira coisa que você consome no seu dia. E por que isso? Porque existem muitas interferências no mundo e todas elas são, às vezes, você cabe alguma coisa que é legal, mas a maior parte das vezes não são coisas tão legais. São tragédias, pessoas falando mal de pessoas, fofocas e traições e tudo que é de ruim desse mundo acontece hoje na internet. E nós já estamos muito predispostos a parar pra ver isso quando a gente acorda. E eu não quero que isso aconteça com você, muito pelo contrário. Eu quero que a primeira coisa que você faça assim que acordar seja pensar em Deus. O DDD ele surgiu com esse propósito. E é muito bom estar com você aqui hoje, poder te servir hoje. Geralmente, domingo eu falo que é o meu dia favorito, porque é o dia onde eu organizo a minha semana, boto minha cabeça no lugar. É o momento que eu faço uma faxina na minha casa, escrevo no meu planner, e aí eu, sabe, vou botando cada coisa no seu lugar, e isso pra mim é muito, muito, muito importante. Isso faz a minha semana ser tão produtiva da forma que ela é. E de vez em quando eu já começo a organizar, tipo, na quinta-feira, na quarta-feira, eu já começo a me organizar para outra semana. É uma coisa de louco. Eu sempre tô pensando na minha eu no futuro. Porém, na palavra de hoje, eu meio que sou boca de sacola, mas a gente vai ler sobre isso. Vamos ler hoje Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Vamos lá. Ontem nós lemos Apocalipse. E hoje nós estamos lendo Gênesis. Acho que estamos dando volta à Bíblia. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar sua Bíblia de papel. Pegou sua Bíblia de papel, palpável, bonitinha, linda. Vamos lá. É o primeiro livro da Bíblia. Vai passar por algumas páginas que você não vai entender direito. Bíblia Sagrada, se é a primeira vez, claro que você está manuseando a sua Bíblia. Aí você vai passar, tarará, tarará, e vai vir em Gênesis. É logo o primeiro mesmo, ó. E hoje nós vamos ler capítulo 37, versículo 1, e aí nós vamos seguindo juntas. Capítulo é sempre o número maior e versículo é aquilo que vem depois. Mas vamos lá. Já deixou aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo? Final de semana eu libero vocês para assistir o DDD um pouco mais tarde, tá? Não precisa estar aqui comigo às 5 da manhã, ao menos que você esteja muito inspirada, assim como eu, em fazer desse ano um ano sensacional. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, provavelmente você vai estar aqui comigo 5 da manhã. Agora vamos ler. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estavas neste mancebo com filhos de Bila e com filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles e a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice. Ixi, aqui em casa tem uma dessa, viu? Porque ele era filho de sua velhice e lhe fez uma túnica de várias cores. 4. Vendo, pois, os seus irmãos, o seu pai, que o mais amava, que todos os seus irmãos, aborreceram-no
e não podiam falar com ele pacificamente. Pacificamente, tá certo. 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam mais ainda. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos nesse sonho que tenho sonhado. Escuta o que eu sonhei. Traduzindo, a minha Bíblia, ela tem uma linguagem que às vezes é diferente, muito difícil de ler e de entender. Existem várias linguagens, mas o contexto ele sempre será o mesmo, mas existem várias linguagens diferentes. E aí, às vezes aqui é mais difícil, às vezes na sua é mais difícil do que a minha, ou pode ser mais fácil. Mas enfim, é tudo o mesmo contexto. Eu vou de vez em quando traduzindo pra você. Porque realmente é difícil. Mas vamos lá. José disse: Ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Escuta esse sonho que eu acabei de sonhar. Eis que estávamos atar os molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disse-lhes os seus irmãos: Pois tu deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam com seus sonhos e com suas palavras. José falava o que sonhava, José era amado e os irmãos José odiavam ele. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: Que sonho é esse que você sonhou? Porventura, viremos eu, tua mãe, os teus irmãos a inclinar-nos perante de ti? E seus irmãos, pois, o invejavam. O seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Eu, no início desse DDD, falei que eu sou uma enorme boca de sacola. E existem 2 pontos que eu quero pontuar muito pra você. Olha, hoje é domingo. Uma das coisas que mais me fez me destacar durante toda a minha vida foi o poder, entre algumas aspas, de saber me organizar. E isso sempre foi algo, e isso continua sendo algo que enche muito os olhos das pessoas. Porque a produtividade, que é a nova palavra, né, do nosso tempo, ela tem sido algo que chama muita atenção. E eu vou falar um negócio que é inegável e é chato. Se você, assim como eu, tá num propósito muito firme com Deus de que esse ano é o seu ano, eu já vou te avisar logo desde já. Já que você tá nessa onda de você se organizar, de você ter metas, de você traçar metas e realizar essas metas, existem muitas pessoas que vão te odiar pelo simples fato de você existir. Por quê? Porque a organização ela te traz resultados incríveis. Se você prospera como ser humano, você acaba derramando, acaba transbordando, e aí esse transbordo alcança outras pessoas. E esse transbordo que acontece na sua vida, as pessoas elas invejam, elas não gostam. Isso é real. Eu há um bom tempo, e até hoje eu tenho um pouco desse pensamento, que eu acredito que são coisas pontuais, que as pessoas elas não gostam tanto em você por querer nelas algo que ela vê em você e não consegue ter. Antes eu pensava que isso era mais assim, ai, quem é você? Porque vamos ser sinceras. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou igual a minha avó. Minha avó, se você olhar pra ela, ela doente, do jeito que ela tá, ela vai estar rindo pras paredes. E eu sou esse tipo de pessoa. E existem pessoas que não gostam, de fato, desse tipo de coisa. Mas essas pessoas que não gostam, não é que elas têm inveja completa da sua vida. Sabe aquele tipo de pessoa que usa aqueles brinquinhos, Poxa, como é que eu vou agora lembrar? Eu fui ontem numa loja. Ai, Jesus. Olho grego. As pessoas que usam olho grego e ficam postando na rede social, ai, toda inveja que essas pessoas têm de mim. Ai, meu amor, eu não acredito que você seja tanto assim também o último lírio, o último dente de leão do mundo, sabe?
Eu não acredito que você seja dessa forma. Você tem traços, de fato, que podem chamar mais a atenção das pessoas, mas agora você ser o último dente de leão. Quem gosta de Era do Gelo pegou a referência. Cara, o meu rato, ele não para de beber água. Eu começo a gravar, o rato começa, filho, filho. Eu acho que agora ele vai parar um pouquinho. Você não é o último dente de leão. Mas, de fato, existem coisas em você que são genuínas suas que fazem as pessoas terem ódio de você. E quando você começa a dar frutos, quando você começa a falar sobre o seu propósito e viver de fato o seu propósito, isso acaba se agravando muito mais. Tanto que José ele já era odiado pelos seus irmãos pelo simples fato de existir. José não teve culpa alguma de que Israel teve ele velho. O que culpa esse menino carrega? Nenhuma. E aí, ele já tinha o jeito dele que o pai já amava de fato. E só dele ser ele já era invejado. Mas a partir do momento em que José começou a espalhar os seus sonhos, as pessoas começaram a invejar ele. E aí nós entramos naquela parte do falar ou não falar. Já ouviu? Tem pessoas que falam assim: ah, é melhor você contar. Porque você contando tem uma pressão a mais em você e você tem que realizar isso. Porque senão você vai ser só mais uma pessoa que simplesmente fez uma coisa, falou que ia fazer um negócio e não fez. Existem outras pessoas que são do grupo D. Ah, não. Eu prefiro ficar de boca fechada e contar só mesmo quando acontecer tudo. Eu não sei qual grupo você é, mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando José chegou a ser rei, que ele foi do poço ao palácio, quando ele chegou a ser rei, que os irmãos olharam para ele, não reconheceram, e ele abraçou os irmãos, mesmo os irmãos terem derramado tanto ódio em cima dele, abraçou os irmãos e falou: sou eu, José. Eu duvido muito, 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 muito. E dentro da cabecinha dos irmãos, ele falou assim: ixi, aquele sonho, hein? E aquele sonho, hein? Vou ser sincero com você, eu sou uma boca de sacola. Eu sou. Porque eu creio no meu coração, e olhando até mesmo a história de José, que é o seguinte: não importa se eu contar, não importa se eu ficar quieta, não importa. Aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus me mostrou, seja em sonho, seja no momento que eu fecho os olhos, eu vejo, aquela vontade, aquela fome, aquele negócio que começa bem aqui. Sendo eu contando isso ou não, se esse é o meu propósito e eu me movo para que isso possa acontecer, vai acontecer. Ninguém no mundo tem o poder de frustrar os sonhos de Deus. E eu tenho muito no meu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Realmente, eu sou muito boca de sacola, de fato. Mas eu peço todos os dias que Deus bote sobre a minha cabeça sabedoria. Porque se eu tô em contato direto com o céu, em contato direto com o Espírito Santo, eu acabo que o que eu falar, falei. O que eu não falar é porque o Espírito Santo me incomodou para eu não falar. E é realmente muito de sentido. Existem coisas, eu tenho uma amiga que ela não era tanto minha amiga, mas final desse ano de 2025 pra cá, a gente tem ficado mais próximas. Olha, final de 25 está... tá certo, final de 25. Nós temos ficado mais próximas uma da outra. E eu nunca tinha tido amizades cristãs, sabe? E ela foi uma amizade cristã. E tem coisas que eu conto pra ela que eu nunca na minha vida contaria pra outra pessoa. E existem coisas que eu vou contar pra outras pessoas e o Espírito Santo bota a mão na minha cabeça. Então eu sempre oro e falo: Pai, me dá sabedoria. Me dá sabedoria na hora de eu falar. Me dá sabedoria pra eu me expressar. Me dá sabedoria no meu agir, no meu caminhar. Me dá sabedoria, Pai.
Porque sem a sabedoria que vem do céu, eu não sei como eu agir. Quantas vezes eu não falei os meus sonhos em voz alta e uma pessoa escutou e me ajudou a realizar esse sonho? E quantas vezes eu não falei algo e essa coisa se realizou? Falar ou não falar, eis a questão desse vídeo. E o DDD de hoje, a dose que você precisa tomar hoje, nesse domingo, ela é muito fácil, ela é muito simples. É a dose de decidir pedir sabedoria a Deus. Sabedoria. Pai, me dá sabedoria no meu coração. Que o Senhor possa me dar sabedoria e me impulsionar na hora que eu for falar. E me repreender na hora que é para eu não falar. Eu peço muito para Deus me repreender. Pai, me repreende. Porque eu sou um carro desgovernado. O que vier, porque eu falo. Gente, pelo amor de Deus. Eu já gravei mais de 4 dias seguidos aqui no YouTube. Falando. Então, por mim, eu falo. Mas eu peço, eu falo assim, pai, me dá sabedoria. Porque nem todo mundo vai usar isso que eu vou falar agora em favor a mim. Às vezes vão usar para me atacar. E eu preciso aprender com aquilo que o Senhor me dá, com as ferramentas que o Senhor me dá. Então a dose de decisão de hoje é pedir sabedoria a Deus. Sabedoria. Pai, me repreende. Mas se você tiver com muita vontade de falar e for no seu coração e você sentir no seu coração Deus falando, pode falar. Fala. O negócio, gente, vamos ser retas e sucintas e certeiras. Segue a vontade de Deus, ponto. Como eu sigo a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, ponto. Escutando Deus falar e tendo conexão com Deus. Conexão real. Não só falando de Deus, não só, sei lá o que, não. Porque no final, quando Deus separar o joio do trigo, vão ter joios que expulsaram demônios em nome de Deus, que fizeram um monte de coisa em nome de Deus, mas mesmo assim vão pro joio. Porque Deus não conhece eles. Então a dose que você precisa tomar hoje, principalmente hoje, que é domingo, peça para Deus sabedoria. Sabedoria para essa semana que vem agora. Eu declaro que a minha semana e a sua semana será uma semana de milagres, de bênção, de adoração. Uma semana onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus é bem-vindo, aonde Jesus tem o poder da caneta, Jesus tem o poder de fazer, Jesus tem o poder de fazer tudo perfeito, de acordo com a vontade dele. E essa semana que está começando hoje vai ser uma semana incrível. Você só precisa entregar tudo para Deus e pedir sabedoria. Fechou? Um grande beijo no seu coração e até amanhã. Segundo amanhã, quero você bem cedinho aqui comigo, viu? 5 da manhã a gente tá aqui junta. Um beijo e até amanhã.